Olá a todos e todas. Vamos continuar agora com o capítulo 3 do livro do Halliday, Resnick, 10ª edição, Fundamentos de Física Mecânica. Estamos no capítulo 3, como eu disse, vetores, e nós vamos fazer os exemplos do capítulo. Este vídeo acompanha um outro vídeo lá na playlist do Clube do Livro, onde nós passamos por cima, nós lemos e paramos nos momentos mais importantes do texto do capítulo. E agora nós vamos fazer os exemplos. No total são 7 exemplos. Vai ficar um vídeo um pouco grande, já estou avisando de antemão que eu acho que não vai caber só em meia hora não. Mas eu queria tentar não dividir esse vídeo, porque apesar de serem 7 exemplos, não são exemplos muito complicados, nem muito longos. Eu acho que a gente vai conseguir fazer de uma vez só. Então vamos lá. Exemplo 1. Em um teste de campo, você recebe a tarefa de se afastar o máximo possível de um acampamento por meio de 3 deslocamentos retilíneos, ou seja, 3 vetores. Você pode usar os seguintes deslocamentos em qualquer ordem. A. Um vetor A, que tem tamanho 2 km para leste, e aqui eu já vou começar, antes da gente continuar qualquer coisa, eu vou começar marcando para vocês qual é o conceito de norte, sul, leste, oeste que a gente vai usar. Então, bem aqui no cantinho, eu vou fazer um sistema de coordenadas, leste, oeste, norte, sul. Okay? Então, quando ele diz que o vetor A é de 2 km para leste, nós estamos dizendo o seguinte: esse vetor A tem essa cara aqui, ó. Ele tem tamanho 2 km, vou dividir ele no meio aqui para você ver. Ele tem tamanho 2,0 km na direção oeste-leste, que é horizontal, indo para leste. Eu sei, ficou bem torto aqui, mas não vou ficar usando régua toda hora não para fazer os nossos vetores, tá? Senão a gente não vai embora daqui hoje. B. Quem é o vetor B? Ele também tem 2 km, mas ele faz 30 graus ao norte do leste. Então, se aqui é o leste e aqui é o norte, ao norte do leste quer dizer que ele está indo para lá 30 graus. Imagina aqui a minha linha do leste-oeste. Esses mesmos 2 quilômetros, mesmo tamanho, só que fazendo 30 graus. Também é 2 quilômetros. E por fim, um vetor C, que é 1 km para oeste. Então, 1 km para cá. Ao invés de ser esse tamanho todo, ele é metade do tamanho, 1 km para oeste. 1,0 km para oeste. Você pode também substituir B por menos B e C por menos C, é o que ele está dizendo aqui. Então, além desse vetor para lá, você pode ter o mesmo vetor, mesmo tamanho, mesma direção, só que sentido oposto, se você precisar. Você pode fazer esse deslocamento também. E também menos C, então mesma direção, porém naquele sentido, menos C. E a ideia é, qual é a maior distância que você pode atingir após o terceiro deslocamento? A direção do deslocamento total fica a seu critério. Então não importa para que lado você vá, o importante é você estar partindo de um acampamento. Está aqui o ponto principal do seu acampamento. Você pode usar 3 vetores. A obrigatoriamente tem que ser esse, e depois você pode usar B ou menos B, e depois C ou menos C, para ir o mais longe possível. Qual é a maior distância que você pode percorrer? Não vou fazer aqui bem rapidinho. Como A é obrigatório, já vamos vir aqui e fazer... tá difícil fazer essa linha reta, tá bom, vai.
Esse eu vou usar a régua. Tá vendo? Dá um certo trabalho, por isso que eu estava evitando. Além de tudo, a régua se move separado. Então, vamos fazer o vetor A. Eu vou usar, já que eu peguei a régua, né? Vamos usar aqui a medida, ó. 1, 2. Depois eu posso usar B ou menos B. A questão de usar B ou menos B é o seguinte: eu quero fazer o maior deslocamento possível. Portanto, eu preciso escolher uma direção do espaço e tentar me deslocar o máximo possível naquela direção. Se eu pegar menos B, eu estou voltando para trás com relação ao eixo X. Como A é o maior vetor, ele é 2, né? Esse aqui é 2 também, mas como ele é um vetor, um dos maiores, de 2 km, e eu não posso mudá-lo, eu preciso aproveitar ao máximo esse deslocamento que eu já fiz na direção de A, que é na direção oeste-leste. Portanto, o que eu vou fazer é pegar não menos B, e sim B, porque B é o que tem o maior deslocamento nessa mesma direção. Vou vir aqui, colocar minha régua, colocar 30 graus nela. Para isso é bom, hein? Ó. Vamos fazer o vetor de outra cor. B. E eu vou usar a régua para medir 2 km também. 1, 2. Você pode fazer em casa com a sua própria régua. Vou fazer a pontinha do vetor aqui. B. E agora escolha entre C e menos C. De novo, C anda no sentido contrário do A, então estou perdendo esse deslocamento de A. Mas se eu usar menos C, que está aqui no canto, eu estou indo no mesmo sentido. Então é ele que a gente vai usar de novo. Volta a régua. Opa! É o problema do zoom. Volta a régua para o zero. E agora nós vamos andar somente 1 quilômetro. Quem é esse cara aqui? Tudo isso é bem mais ou menos, tá? Quem é esse cara? Ele é o menos C. Ok, chega de régua. Então agora quem é o deslocamento total? É o que eu andei daqui até lá. E esse aqui vai ser o máximo possível, porque eu aproveitei o máximo o primeiro deslocamento, que foi na direção de A. Eu falei chega de régua, mas na verdade vai ser bem legal conectar os dois agora. Tudo bem que isso aqui não é muito preciso, mas com a régua está dando algo como 12 graus aqui. Vamos fazer bem chamativo. Então, quem é esse cara aqui? Ele é A mais B menos C. Vou voltar para uma cor mais normal. Então eu preciso calcular isso. Tá fácil, porque A e menos C estão todos na mesma direção. A única coisa que eu preciso é decompor B. Quem é B na direção X? Então pego o vetor B. Eu vou fazer agora na mão. Ó, de repente na mão ficou melhor do que com a régua. Ó a prática. Eu quero saber quem é essa projeção. Não pode elogiar, agora vai ficar feio. Aqui tem 30 graus. Portanto, aqui embaixo é B na direção X, que é B cosseno de 30. Um mnemônico, uma forma de lembrar isso, é ver o seguinte.
essa componente está perto do ângulo. A gente diz que ela está com o ângulo, portanto, cosseno, de cosseno. Agora, tem sempre um problema com relação a usar graus ou radianos. Aqui ele já deu em graus, então a gente vai continuar usando graus, mas tem que pensar que em física é bem mais comum se a gente usar radianos para as coisas, tá? E quem é cosseno de 30? Então, seno, cosseno, 30, 45, 60. Estou pensando. Seno, cosseno, cosseno. Isso aqui é tudo ao vivo, hein? 30, 45, 60. Então, seno é meio. Se fosse seno, seria meio, seno de 30. Então, cosseno é raiz de 3 sobre 2. É isso aí. Portanto, isso daqui é B. B é 2 km, que multiplica cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Esse número tem precisão infinita, esse aqui também. Então, raiz de 3 sobre 2 vezes 2 km, com dois algarismos significativos, dá 1,7 km. E aí nós vamos somar todo mundo. Então, o A tinha 2 km nessa direção, oeste para leste, mais o B, só nesse deslocamento, ele fez 1,7 quilômetros. E o C, só nesse deslocamento, ou melhor, menos C, eu estou somando mais 1 quilômetro nessa direção, o que dá um total na direção X de 4,7 quilômetros. Já na direção Y agora, repare que A não tem nada na direção Y, para cima, né? Norte-Sul. C também não tem nada nessa direção Y, norte-sul. Então o único que tem é o B. E eu tiro isso daqui, ó, B. Quem é esse cara para cá? Ele é o BY. E o BY, ele está sem o ângulo, então ele é B seno de 30. Ou seja, B é 2 km, seno de 30 é meio, portanto é 1 quilômetro. Nessa direção aqui, portanto, nós temos um deslocamento vertical de 1 quilômetro. Quem é o deslocamento total? Pitágoras. Então, o deslocamento total, d quadrado, é igual a esse daqui ao quadrado, mais esse daqui, esse aqui, 4,7 ao quadrado. Cuidado que aqui era um número quebrado, o certo é eu substituir aqui dentro tudo, substituir o raiz de 3 sobre 2 do jeito que está na calculadora para elevar ao quadrado, não só aquilo ali. E aí vocês vão ver o seguinte, ó, quem que é esse número aqui ao quadrado? Porque 2 km vezes raiz de 3 sobre 2, na verdade, apesar dos algarismos significativos, 2,0 parece que é diferente de 2, né? Mas esse 2 cancelou com esse 2, isso aqui é raiz de 3. Com dois algarismos significativos. Ao quadrado é 3. Olha que coisa. Tudo bem que isso não importa, porque a gente está elevando esse cara aqui ao quadrado. Aham, é o total que vai ao quadrado. Toma cuidado com isso, tá bom? Então pega esse cara aqui, nós tínhamos raiz de 3 ali, que é 1,7, mais 2 km, mais 1 km. Minha calculadora agora tem esse número aqui com mais casas, para eu não correr em múltiplos arredondamentos. É esse cara que eu vou levar ao quadrado. E aqui 1 ao quadrado dá 1 mesmo. E 4,7 ao quadrado dá 22,392. Mas isso daqui com
só 2 algarismos significativos, mas isso não importa ainda. O importante é o seguinte, eu vou somar esses dois. Quando eu somar esses dois, olha o que vai acontecer. Pegando este cara que tem 2 elevando ao quadrado, eu obtive 22 e alguma coisa. Pela regra da soma, esse aqui tem 2 algarismos significativos, e esse aqui também tem, e isso quer dizer que esse número, teoricamente, não teria casas decimais, porque se eu pegar 2 algarismos significativos aqui, acaba aqui o número, não tem casa decimal. Então, na soma, o resultado também não pode ter casa decimal, tem que ter 0, que é o menor número. Isso dá 23, porque é 22 mais 1, vírgula alguma coisa, porém, acaba aqui o número. Agora eu vou passar o quadrado para o lado de lá e nós vamos tirar a raiz. Ele só tem 2 algarismos significativos, porque ele acabou ali. Tudo bem. A raiz vai ter 2 também. Então, quem é D? D igual a raiz desse número aqui. Vou pôr só 3 pontinhos para indicar, é o número que está ali. E vou tirar a raiz na calculadora, que com 2 algarismos significativos, o resultado deu 4, 7, 3, 2, com 2 algarismos significativos, dá, na verdade, 4,7 mesmo. Por que isso? Porque esse deslocamento aqui é tão grande, você tem quase 5 quilômetros deslocando aqui, contra 1 quilômetrozinho do lado de cá. Isso significa que o total deu praticamente de novo 5 quilômetros. É isso que está me falando. Por quê? Porque esse 4,7 que está aqui ao quadrado dá esse 22, mais 1 dá 23, que a hora que eu tiro a raiz, volta a ficar perto de 4,7, porque 1 ao quadrado é 1 mesmo, tá vendo? É por causa da soma dos quadrados que é assim. Ok, então essa é a resposta da o maior deslocamento que você pode fazer. Esse é o tamanho, 4,7 quilômetros. Muito bem. Continuando, exemplo 2. Um pequeno avião decola de um aeroporto em um dia nublado e é avistado mais tarde a 2,15 km de distância em um curso que faz um ângulo de 22 graus a leste do norte. Que distância a leste e ao norte do aeroporto está o avião quando ele é avistado? O que está acontecendo? O desenho aqui é mais ou menos assim. Ele partiu de um aeroporto, um aviãozinho, e ele foi avistado para cá ao norte, né? Depois de um tempo, ele foi avistado a 22 graus a leste do norte. O leste é para cá, ele foi avistado aqui, fazendo 22 graus a leste, porque para cá é o leste, do norte. E tendo se deslocado 215 quilômetros de distância. E ele quer saber a que distância a leste e a norte do aeroporto ele está. Isso é uma forma, gente, de pedir as componentes do vetor. O que ele está fazendo aqui, e eu vou escrever bem gritante para você entender, ele está pedindo as componentes do vetor. É isso que ele está fazendo. Opa! Vetotor. Do vetor. É isso que ele está fazendo. Então, como que eu calculo as componentes? A gente pode chamar esse vetor aqui de D. Ele tem duas componentes, então. Ele tem dn, componente na direção do norte, que é o módulo de D vezes seno ou cosseno. Como que eu sei quem que é qual? Por favor, não decorem que o cosseno é com a horizontal e que o seno é com a vertical. Não façam isso porque dá errado.
Lembre do mnemônico que eu falei, quem está com o ângulo é cosseno, quem está sem o ângulo é seno. Como o norte está com o ângulo, então é d cosseno de 22 graus. E a outra componente, d leste aqui embaixo, ele está sem o ângulo, portanto é d seno de 22. 22 não é um número quebradinho, não é um número inteiro que eu consigo escrever na forma de raízes, então eu realmente preciso pôr na calculadora. Isso aqui é 215 quilômetros, 215 tem 3 algarismos significativos, vezes 22 graus cosseno. Na calculadora isso aqui está me dando 0,92718 e continua. Não use um número aproximado aqui, porque cosseno de 22, quando você tira esse cosseno, você quer ter o máximo número de dígitos possíveis. Mas você não pode esquecer de uma coisa, esse cara tinha 2 algarismos significativos. Então, na verdade, só os 2 primeiros do cosseno eu vou aproveitar. Quando eu fizer isso daqui na calculadora, do jeito que está, vezes 215, eu vou obter 199,34, continua. Só que eu só posso pegar 2 algarismos significativos. Então, na verdade, esse número aqui se torna 2,012 vezes 10 a 2 quilômetros. Quase não coube no papel. Aqui embaixo, 200, não tem vírgula, 215 quilômetros, que multiplica. Quem é seno de 22? Seno de 22 é 0,37460, continua. Nada disso importa, são só 2 algarismos, mas na minha calculadora eu tenho o número completo, como sempre. E aí, fazendo a conta, eu vou ter 80,54 e continua, pegando só 2 algarismos significativos. Para jogar os 5 fora, agora que a gente tem algumas divergências, eu gosto de usar o critério do livro de estatística do Vuolo, que me diz assim, para jogar uns 5 fora, eu olho para o próximo dígito. Se ele for ímpar, eu somo 1. Se ele for par, eu deixo como está, incluindo 0. Então, para jogar esses 5 fora, levando em conta que aqui é 0, eu deixo como está. Portanto, 80 quilômetros. Então, ele se deslocou nessa direção, 80 quilômetros, e nessa direção aqui, praticamente 200 quilômetros. Por que praticamente? Porque, na verdade, eu tenho a resposta certa, 2,0 vezes 10 a 2, por causa da precisão. Muito bem. Estamos indo bem. Exemplo 3. Labirinto de Sebes. Vocês sabem o que é Sebe? Algumas palavras fogem do nosso vocabulário, né? Elas se tornam antigas. Sebe é uma cerca viva. É aquela cerca que você faz com plantas que você vai podando e dando formato para ele. A gente vê em filmes antigos, era muito comum nos castelos dos reis da Europa, pelo menos nos filmes, de verdade eu não sei se era comum não. Aqueles labirintos, né? Então você tem um labirinto formado por cercas vivas altas, sebes bem altas. Depois de entrar no labirinto, você deve encontrar o ponto central e, em seguida, descobrir a saída. A figura que está no livro não vale a pena pôr aqui porque ela não acrescenta nada. Mostra a entrada do labirinto e as 2 primeiras mudanças de direção necessárias para ir do ponto I de inicial para o ponto C, que é o ponto final. No meio do caminho ele faz 2 paradas, ele faz de I para A, de A para B e de B para C. O percurso corresponde aos 3 deslocamentos mostrados na figura. E o que ele quer saber quem é o deslocamento total. Eu não coloquei aqui, mas ele quer saber o deslocamento total. Bom, como o objetivo é revisar o livro também, repare o seguinte, aqui nós temos um erro, e você vê quando ele está resolvendo. Esse cara aqui é D1, esse aqui
é, na verdade, D2 e esse aqui é D3. Tem um erro de digitação aqui, tá bom? O primeiro estava correto, D1, D2, D3. Mesma coisa para o θ. θ1, θ2, θ3, tá bom? Reforçar 1 aqui. Então são 3 vetores. O que eu quero é somar esses 3 vetores. Eu não vou ficar muito me prendendo a fazer as coisas retinhas, não. O importante é, eu vou andar 3 direções e esses ângulos que determinam as direções são todos com relação ao eixo x. Então o primeiro deslocamento, ele é de 6 metros. Vou fazer um esboço, tá? Ele é de 6 metros fazendo 40 graus com o eixo x. 6 metros. Opa, tem um zero a mais aqui. 2 algarismos. São 3 algarismos significativos. Depois, o próximo é de 8 metros fazendo 30 graus. Então, se isso aqui foi 40, 30 graus é um pouco menos inclinado. 30 graus é um pouquinho menos inclinado. Se eu continuar com 40 aqui, ó, 30 é um pouco menos. Vamos fazer assim, ó. Só que são 8 metros, é um deslocamento maior. Pronto. 8 metros. E esse ângulo aqui agora com o eixo x foi de 30 graus. E por último, 5 metros com ângulo zero. Então, aqui é o menor dos 3 deslocamentos. 5 metros paralelo ao eixo x. E o que eu quero saber é o deslocamento total. Eu quero saber como que eu vou daqui para lá. Então, façamos, né? Primeiro, eu vou decompor todos em x e depois decompor todos em y e eu posso fazer a soma por componentes. Do lado de cá eu tenho, nesse sentido, eu tenho, daqui até aqui, eu tenho 6 vezes cosseno de 40, lembra, está com o ângulo, vem até aqui. Depois eu tenho 8, vem até aqui. Eu tenho 8, isso aqui é mais, 8 cosseno de 30. E por fim, até aqui, eu tenho 5 cosseno de 0, que é 1. Agora para cima. Para cima eu tenho até aqui. Eu tenho 6 seno de 40. Depois, até aqui, eu tenho 8 seno de 30. E por fim eu tenho 0, porque acaba aqui esse vetor, ele é totalmente horizontal. Né? Ou eu poderia dizer 5 vezes seno de 0, que é 0. Então, somando isso, do lado de cá eu tenho cosseno de 40 vezes 6, com 3 algarismos significativos, dá 4,59 e meia e 2, mas eu só quero 3 algarismos significativos, então meu número acaba aqui. Tá? Melhor marcar assim, ó. Meu número acaba aqui, mas eu vou usar mais dígitos na conta para evitar arredondamentos extras. Depois, 8 vezes cosseno de 30. Aí eu tenho 6,9282. Continua. Também com 3 algarismos significativos. E por fim,
5 vezes cosseno de 0, que é 5 mesmo, com 3 algarismos significativos. Quem é o deslocamento total, então? Eu vou somar aqui esse com mais 5. Cuidado, porque na soma o que importa é casa decimal, todos têm 2 casas decimais. Ao somar, o lado esquerdo vai dar 16, são 16, e do lado de lá, 52 por causa das 2 casas decimais. Isso significa, isso aqui é metros, significa que agora eu tenho um número com 4 algarismos significativos. Por outro lado, aqui, na vertical, enquanto eu tenho 6 vezes seno de 40, eu tenho 3,856 e continua. E aqui em cima eu tenho 8 vezes seno de 30, que é 4, porque seno de 30 é meio. Eu tenho no total, pegando 3 algarismos aqui e 3 aqui, então eu tenho 2 casas decimais nos dois. 4 com 3 dá 7, não é mais do que 10, portanto isso aqui fica 7,85 com esse 6. Para arredondar, isso aqui vira 6 também. Metros. Ok, e com isso eu posso montar de novo o nosso deslocamento total, usando Pitágoras. E aí eu tenho 16,52 ao quadrado, mais 7,86 quadrado. Esse tem 3 algarismos, esse aqui tem 4. Então, quando eu fizer o quadrado desse aqui de baixo, primeiro, fazer o quadrado desse aqui que já estava na minha calculadora, eu obtenho 61,728, continua. Então aqui 3 algarismos vai parar aqui no 7. Quando eu faço esse aqui de cima ao quadrado, o 16,52, mas pegando também todos os números que eu tinha antes, né? Eu tinha algo assim. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, porque eu estou fazendo na minha calculadora. Mas eu prometo que vai dar certo. Vou elevar isso aqui ao quadrado. E aí, este cara aqui com 4 algarismos significativos na calculadora fica 273,05 e aí continua. Então, com 4 algarismos, ele acaba aqui, com uma casa decimal. Isso aqui também acaba com uma casa decimal, porque tem 3, olha. Vou somar 2 números com o mesmo número de casas decimais. Isso é ótimo para a gente, facilita bastante a nossa vida. Somei os dois. Ao somar, eu obtenho um único resultado agora, de 334 com 2 casas decimais e 78. E depois tem 3 e continua para lá, mas o número acaba aqui. E eu vou tirar a raiz. Esse cara aqui agora tinha 5 algarismos significativos, olha que loucura. E aí no tirar a raiz, a resposta ficou 18,297 metros. Por isso que é importante fazer a conta completa, né? Carregando todos os números da calculadora. Tá bom? Ufa! E aí? Será que a gente aguenta fazer o exercício 4? Vou tirar esse aqui da minha vista um pouco. Será que a gente aguenta fazer o 4 agora? A gente já está gravando há bastante tempo, né? Meia hora. Vamos continuar, vamos ver até onde vai. Então, o que é isso aqui? Soma de vetores usando vetores unitários.
Eu tenho 3 vetores A, B e C, some. Só somá-los, tá bom? É fácil, ainda bem que eu decidi continuar. Essa ideia de fazer todos de uma vez eu acho que vai rolar. O que eu tenho aqui? Eu tenho A, ou vamos fazer de preto, senão fica muito carregado. Você não é a sua hora ainda, não chegou a sua hora ainda. Eu tenho A igual a 4,2 I menos 1,5 J, põe um chapéuzinho, e você pode pôr parênteses e pôr a unidade toda aqui no fim. Depois eu tenho, isso é metros, eu tenho B igual a menos 1,6 metros e menos 2,9 J e J metros, e por fim C é igual a menos 3,7 J metros. Pede para calcular R. R é a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Então, escrevendo tudo isso, você pode ignorar momentaneamente as unidades, fica assim, ó, 42 I menos 1,5 J, agora aqui embaixo, menos 1,6, esse é o B, I menos, eu escrevi menos, aqui era mais, ó, mais, então, mais 2,9 J e por fim, menos 3,7 J. Eu vou agrupar todo mundo que tem I vai ficar junto, 4,2 e aqui menos 1,6 e todo mundo que tem J vai ficar junto. Nesse aqui, menos 1,5, aqui mais 2,9 e aqui menos 3,7. Portanto, 4,2 menos 1,6, isso dá 2,6 I. E agora, 2,9 positivo menos 1,5 menos 3,7, isso me dá menos 2,3 J e tudo isso metros, que é a unidade. Acabou. Simples assim. Então essa é a resposta. A resposta é R, vetor, é igual a 2,6 I menos 2,3 J, tudo isso em metros. E a unidade você pode pôr onde você quiser. Se você quiser fazer aqui como ele, colocar junto com o I e com o J, você pode pôr tudo em evidência no final, dá na mesma, tá bom? Progredindo. Exemplo 5. Ângulo entre dois vetores usando o produto escalar. Qual é o ângulo φ entre dois vetores A e B dados dessa forma? Super simples, é só lembrar o que é o produto escalar. O produto escalar de dois vetores A e B é dado por módulo de A, módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles, que aqui a gente está chamando de φ, esse zero cortadinho. Então, se eu quero φ, basta calcular o produto escalar e dividir pelo produto dos módulos. Eu preciso do módulo de A, o módulo de B e do produto escalar entre eles. Quem que é quem? A. A é 3i menos 4j. E B. B é menos 2i mais 3j.
k. Opa! Repararam que esses vetores não são no plano? Eles são tridimensionais, porque eu tenho i, j e k misturado. Esse vetor não tem componente em z, não tem componente k, enquanto que esse vetor não tem componente j, que seria o y. Muito bem, quem que é o módulo de cada um? Então, módulo é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, 3 ao quadrado mais 4, porque menos 4 ao quadrado menos some, ao quadrado. E como ele tem z, ele também teria um zero ao quadrado, que a gente não está vendo aqui. Portanto, o módulo é 3, 4, 5. Vocês sabem, né? Esse é o triângulo perfeito, triângulo pitagórico, um dos triângulos pitagóricos. Então, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, isso dá 25 e a raiz dá 5. Então, isso aqui é 5,0. Não tem unidade, são vetores matemáticos, tá? São adimensionais. Do lado de cá, b, sem vetor, módulo de b é a raiz quadrada do que a gente tem em x, então 2 ao quadrado, mais em y, que seria 0, porque não aparece, mais z, que é 3 ao quadrado. Então, o que nós temos aqui? Nós temos 4 mais 9, que dá 13, e, portanto, temos raiz de 13. Então, b igual a raiz de 13. Eu vou deixar indicado, por enquanto, para executar essa conta mais no final possível, tá bom? E o produto escalar? Então, quem é o produto escalar de A com B? Eu posso pegar esse cara aqui, fazer o produto com esse aqui, ou eu posso lembrar que é AX BX mais AY BY mais AZ BZ. Eu tenho AX e BX, que é quem acompanha o I. Eu tenho aqui 3, que multiplica menos 2. Não é para jogar o sinal fora, hein? Depois, aqui vai ficar legal. Eu tenho AY, eu tenho J aqui. Mas eu não tenho BY, aqui ele é 0. Portanto, isso daqui é menos 4 do A vezes 0 do B. E o próximo vai ser invertido, porque aqui eu não tenho Z. Se eu não tenho Z, fica 0 do AZ vezes o BZ, que seria 3. Esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. E que 2 vezes 3 é 6. Com o sinal de menos, nós temos menos 6. Substituindo tudo aqui em cima, produto escalar é menos 6. E o produto dos módulos, módulo de A é 5 e módulo de B é raiz de 13. Agora sim eu vou colocar tudo isso na calculadora e fica 6 dividido por 5, que dá 1,2, dividido de novo por raiz de 13 negativo. Isso aqui dá menos 0,6928. Mas eu só posso pegar 2 algarismos significativos. Só que eu não vou pegar ainda, porque eu não quero isso, eu quero o ângulo. Eu quero o ângulo entre eles, eu quero φ. Como que eu tiro isso? Eu tiro com a função arco-seno, cosseno menos... Perdão, arco-cosseno. Cosseno menos 1 desse resultado aqui. Esse menos 1 não é elevado, hein? É o símbolo de função inversa. E tem um botão na sua calculadora para isso. Procura lá o botão do cosseno menos 1 e aperta. E aí ele vai te dar o valor em graus, se a sua calculadora tiver ajustada para graus, ou em radianos, se tiver para radianos. No caso da minha estava. E aí com 2 algarismos significativos, a gente tem, na verdade eu tenho 134 graus. Isso aqui tem 3 algarismos significativos. Mas se eu fizesse a mesma coisa em radianos, isso aqui não é bom. Em radianos é que seria o certo, porque em radianos eu vou obter 0,769, e aí pegando apenas 2 algarismos significativos,
eu tenho 0,77 radianos. E essa é a melhor resposta, porque senão aqui eu tenho que, na verdade, escrever assim, ó, 1,3 vezes 10 a 2 graus. Isso aqui é feio, é péssimo. Isso que radianos é a melhor unidade para a gente usar na física, ao invés de graus. Ok, rumo ao fim, hein? Exemplo 6. Falta só mais 2. Nessa figura abaixo, o vetor A está no plano XY, aqui ó, XY, vetor A, tá aqui. Ele tem um módulo de 18 unidades e uma orientação que faz um ângulo de 250 graus com o eixo X positivo. Então tem 250 graus daqui até lá. Isso aqui está em perspectiva, hein? O vetor B tem módulo de 12 unidades, está aqui. Está orientado ao longo do semi-eixo positivo de Z. Então ele está para cima, reto. Qual é o produto vetorial C, que é produto vetorial de A com B? Você vai fazer a regra da mão direita, e eu não consigo fazer aqui, você não vai me ver. Pega os dedinhos da sua mão, aponte na direção de A, e aí você vai ter que fechar a mão na direção de B. Se você esticar a mão para frente na direção da tela, com a palma para cima, você vai ver que a palma para cima é a única forma de você fechar os dedos e terminar com os dedos fechando na direção de B. Se a palma da sua mão estiver virada para baixo, você não consegue virar os dedos para cima, a menos que você os quebre, e eu não quero que você quebre dedo. Então, quando você faz direitinho, dedos na direção da tela, na direção de A, e fechando a mão na direção de B, você vai ver que seu dedão direito vai ficar virado para a sua direita, mais para a sua direita ainda. E esse dedão indica a direção de C, que é o resultado. E é isso que a gente quer. A gente quer esse produto vetorial aqui. Bom? Ok. A ideia é escrever esses caras na forma de componentes. O A é o mais difícil. Depois que a gente tirar o A, o B é sossegado. Então, quem é o A? O A vai ter uma componente AX I. Desculpa, na hora de fazer o I, sempre dá uma enroscada na minha caneta. AXI mais BX. O que eu estou fazendo? Mais AY. J mais AZK. Ele não tem nenhuma componente, ele já falou aqui em cima, ó, plano, vamos grifar? Vamos grifar. O vetor A está no plano XY, portanto ele não tem nada em Z, que significa que eu posso vir aqui e dizer que esse cara é zero. Só tenho que descobrir esses dois e eu descubro com as componentes. Descubro como se eu estivesse no plano aqui. Então, o ângulo está com relação a x, mesmo que você fala que deu essa volta inteira, não importa, ele foi medido com x. Se ele foi medido com x, AX é igual a cosseno de 250 graus, cosseno de 250 graus, e a y é a seno de 250 graus. E agora a gente vai tirar isso na calculadora, 250 cosseno vezes A, e A ele falou que tem um módulo de 18 unidades. Já vou colocar direto com 3 algarismos, porque 250 tem 3, mais 18 só tem 2. Então isso daqui dá 4,3. Sei lá que unidades que é que ele está usando, ele só fala unidades. E aqui embaixo, 250 seno vai dar um número negativo e... interessante. X também deveria ter dado número negativo. Será que eu não vi? 250 cosseno. Cosseno... Porque aqui x, ele está virado para o lado negativo de x, tá vendo? A componente dele aqui, mais 250 graus
medido a partir daqui, cosseno de 100, por exemplo, se eu pegar 100... Ah, minha calculadora... Agora eu entendi. Minha calculadora está em radianos do exercício anterior. Então esse daqui está errado, tá? Pronto. 250 cosseno, aí sim, negativo, vezes 18, com dois algarismos significativos, dá menos 6,1. E a mesma coisa aqui, 250 seno vezes 18 dá menos 17. Portanto, o meu vetor A, ele é menos 6,1 e menos 17J mais 0K. E o B? Por que eu falei que o B era fácil? Porque o B é só na direção Z. O B é simplesmente 0I mais 0J mais 12 unidades. É isso que ele falou? Sim, 12 unidades na direção de K. Como que eu calculo então o produto vetorial? Produto vetorial. Nessa ordem de A com B, igual ele escreveu aqui. A vetor B. Eu vou usar aquela regra prática do determinante. Então vem aqui embaixo e a gente vai escrever que produto vetorial de A com B é igual ao determinante, e nós vamos colocar primeiro os versores I, J, K, e eu vou colocar as componentes. Primeiro do A é menos 6,1, menos 17, 0. E depois do B, o B é 0, 0, 12. Então, vamos fazer o produto colorido aqui, ó. Primeiro todo mundo para cá. Então isso aqui dá menos 17 vezes 12. E cuidado que esses números são quebrados, então eu tenho na minha calculadora o valor original desse menos 17 ainda, e vou fazer ele vezes 12. Bom, e aí eu vou pegar aqui embaixo I menos, porque esse produto dá negativo, isso daqui deu 202,97 e continua para lá. Lembrando que eu só vou poder pegar dois algarismos significativos no final, tá bom? Então tudo isso daqui, mas no fim eu só posso aproveitar dois algarismos significativos. Continuando, e agora é bem legal porque quando eu fizer J com 0, não importa o que vem depois vai dar 0. Na verdade, pegaria outro 0 aqui. Dá 0. E quando eu fizer agora K, se eu tivesse copiado as duas colunas, eu sairia aqui, eu pego esse 6, mas eu também pego 0. Deu 0. Agora eu vou fazer os que dão negativo, os para cima aqui, ó. Se eu pegar essa diagonal, eu peguei esse 0 aqui, deu 0. Se eu pegar esse próximo aqui, eu pego 2 zeros, eu sairia aqui, dá 0 de novo. E por último, eu pego esse 12 vezes esse 6,1. Esse não vai dar 0. Então o que que dá? Dá 12 positivo vezes esse menos 6,1. Só que todos os que são nessa direção para cima eu troco o sinal. Então vai ficar mais J, e aí 12 vezes 6,1. O 12 é inteiro que está aqui, o 6,1 veio daqui de cima. Eu vou pôr na minha calculadora, eu vou pôr o cosseno de 250 vezes 18, que é o que deu aquele número ali, vezes 12. E aí esse cara aqui, em J, deu 73,876 e continua. Sendo que eu só posso pegar também dois algarismos significativos, só esses dois primeirinhos. Só esses dois primeirinhos aqui. E não dei ninguém multiplicando em K. E isso faz sentido porque, como o resultado tem que ser perpendicular aos dois, ao A e o B, e eu tenho o B na direção de Z, que é K, esse aqui não vai ter nenhum K. Portanto, o resultado
de A escalar B, que é o vetor C, ele é na direção I. Ele é menos 2, se eu arredondar aqui para pegar dois algarismos significativos, menos 2,0 vezes 10 a 2 I, mais, se eu arredondar aqui, 74 na direção J. Muito bem. Último, para acabar. Vamos ver o que acaba primeiro. O exemplo ou a gente. Espero que seja o exemplo. Produto vetorial usando vetores unitários. É a mesma coisa de novo, tá? É só repetir, só que dessa vez ele já deu pra gente quem que é quem. Eu só vou escrever aqui, ó. A vetor B é igual ao determinante de I, J, K, chapeuzinho, chapeuzinho, chapeuzinho. As componentes de A tem 3 em I, menos 4 em J e nada em K, não aparece K nenhuma vez aqui, e B tem menos 2 em I, 3 em J e nada em K. São vetores no plano. Sabe o que vai acontecer? Como os dois estão só em I e em J, e o resultado tem que ser perpendicular a ambos, o resultado vai dar apenas em K. Vamos ver. Esse cara aqui dá 0, porque pegou esse 0 aqui. Esse cara aqui dá 0, sai aqui embaixo, dá 0, porque pegou esse 0 aqui. E K volta aqui, esse aqui não dá 0, esse aqui dá 3 vezes 3, 9, então dá 9K. Positivo. Agora para cima. Para cima. Esse daqui, eu risquei por cima, mas é um menos 2, tá? Aqui, ó, é um menos 2. Então, menos com menos mais. Para cima todo mundo troca o sinal, então fica menos 2 vezes 4, 8K. E aí eu vou fazer só para vocês verem, mas o próximo seria esse daqui. Pega 2 daqui e 1 daqui, pegou um 0 é 0. E o último seria esse com 2 daqui, mas pegou um 0 logo no começo, é 0 também. Portanto, C, que é o produto vetorial de A com B, é igual a 9K menos 8K. 9 menos 8 é 1, portanto é igual a K. Tcharam! Muito bem, gente. Que felicidade. Foi uma aula longa, mas eu espero que tenha valido a pena a explicação de todos os exemplos, e isso acompanha o nosso Clube do Livro. Espero que esteja sendo proveitoso para vocês poderem estudar e espero que vocês fiquem satisfeitos com o resultado. Qualquer dúvida, me procurem. É isso por hoje. Vamos descansar e até amanhã. Até mais.